Sexta-feira chegou e sexta-feira chegou também o Linha de 5. O Linha de 5 tá on, hein? Tá on igualzinho ao Neymar, que a gente vai falar muito da Champions, da final da Champions. Será o momento de Neymar Júnior ganhar a Champions com o PSG e, consequentemente, ser o melhor jogador do mundo? A gente vai falar disso no programa com essa expectativa aqui do Linha de 5, já no clima da final da Champions. Mas vamos segurar a ansiedade, porque antes tem Brasileirão. Mais uma rodada nesse fim de semana. E quem diria, hein? O Vasco é o líder do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, eu estou aqui com o Lucas Leal, com o Bruno Urique, com o Felipe Hoffmann, com o Rafael Fernandes, mais uma vez aqui comigo. E quem diria, a gente fez aquele programa resumindo ali, botando cada time na sua prateleira, e eu lembro que a gente botou o Vasco brigando para não cair. E quem está brigando para não cair nesse momento? Claro, com exageros, é o Flamengo. O Flamengo está no Z4 e acredite que, se quiser, realmente essa tabela do Brasileiro, ela virou de cabeça para baixo. Esse início é verdadeiro, virou de cabeça para baixo a tabela e está realmente uma confusão. Leal, vou começar com você, uma boa noite. A gente vai falar aqui dos times cariocas, principalmente. Vamos falar do Vasco líder, vamos falar do Flamengo, que tem clássico contra o Botafogo nesse domingo. Vamos falar também do Fluminense ali, da indefinição de Odair Hellmann, da insatisfação dos torcedores também. Mas queria começar falando com você, Léo, do Vascão. O Vascão é líder. O que está acontecendo com o Vasco, Léo? O que para você são os principais fatores para o Vasco hoje ser o líder do Brasileiro com um jogo a menos? Porque o Vasco tem três jogos só, não jogou com o Palmeiras na primeira rodada. Então, quem sabe o Vasco aí podia estar com 12 pontos em 12 disputados. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que assiste a gente. Boa noite para os nossos amigos aqui da mesa. O negócio do Vasco é o seguinte, Pedro. O time está realmente imbatível. Foi muito bem nesses 3 primeiros jogos. Nessas 3 primeiras partidas, não sei o que vocês estão rindo. Não sei quem tem que rir do Vasco, porque é o time que a gente faltou homenagem também, Pedro. É o time que hoje está fazendo 122 anos, esse dia 21 de agosto. É o time que merece os parabéns, que chega para esse aniversário muito bem no Campeonato Brasileiro. É um time que tem honrado a camisa do Vasco. Até porque a gente está vendo um time em campo que, sobretudo nesse momento que você falou, os outros times não estão bem, não estão... muitos times se acertando ainda, e o Vasco é o time mais organizado no Brasil nesse momento, se você parar para olhar. É o único time que está bem encaixado, que o técnico quer e que os jogadores estão fazendo em campo, entendeu? Então o Ramon está realmente conseguindo passar para os jogadores o que o Vasco precisa nos jogos. Você vê que nas 3 partidas ele não conseguiu repetir o mesmo time. Então, não é aquela coisa de o Vasco está indo bem porque tem 11 caras ali que jogam bem. Não, o elenco em si está conseguindo jogar. Por mais que os caras não sejam bons de nome, jogadores que o Vasco está trazendo agora estão sendo importantes, como o Neto Borges, que entrou bem contra o São Paulo, aí agora já foi titular contra o Ceará. Você tem jogadores que estão vindo bem do banco, como o Bruno Gomes, que é um jogador que o Ramon gosta muito, coloca ele no meio campo para dar uma segurada, dar uma outra dinâmica no time. Então, são vários detalhes. Você perguntou quais são os principais motivos que levam o Vasco a estar na liderança nesse momento. O principal deles é a organização. Aí, em segundo, eu já boto a compactação defensiva do Vasco. O Vasco não levou praticamente pressão nenhuma contra os 3 times que enfrentou. E depois eu coloco meio que o espírito do time. Eu acho que o time está muito unido. Você vê o próprio Felipe Bastos, que não estava conseguindo jogar bem. Meio que do nada ele ressurge assim, o futebol dele. Ele, com 30 anos agora, está talvez mostrando o melhor futebol da carreira dele. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa boa fase. Mas ele tem 3 jogos no início do Brasileirão, chutando muito bem de fora da área. Então, é um início empolgante do Vasco e é um início que, se o Vasco conseguir segurar essa onda positiva, dá para brigar pela Libertadores. Não digo o título, porque o título eu já acho muita audácia, mas a Libertadores pode ser uma realidade. Uma Libertadores de 8 times, dá para o Vasco buscar jogando nesse nível. Você falou aí do Felipe Bastos, já são 3 gols em 3 jogos. Ele fez 2 no jogo contra o Sport, na estreia do Vasco no Brasileirão, e fez agora nesse último jogo um golaço, inclusive ontem, contra o Ceará. E quem tem 3 gols também é o Cano, né? O Cano ali voltando de novo depois da parada a fazer gols, e segue sendo o principal nome do Vasco. E, Bruno, eu queria destacar, queria que você falasse um pouco, o Léo estava falando um pouco dos jogadores, eu queria que você destacasse essa dupla argentina do Vasco, que além do Cano, a gente tem o Benítez no meio campo, jogando muito bem. O Benítez que está, o Léo citou a palavra organização, parece que ele dá essa organização ao meio campo do Vasco. Queria que você falasse um pouco dessa dupla argentina do Vasco e o papel dela para esse sucesso momentâneo do Vasco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Leal e amigos da mesa e todos que estão nos ouvindo.
Eu queria ressaltar, no ponto que o Léo falou, também que, para mim, o principal fator da boa fase do Vasco é realmente o técnico Ramon Menezes, vem fazendo um ótimo trabalho. O time é muito parecido em termos de elenco, tirando uma peça ou outra, o próprio Benítez, muito parecido com o do Abel Braga no começo do ano. Então, aí que a gente vê a diferença de um técnico. O time do Abel Braga estava lutando para não cair no Campeonato Carioca, não passou na primeira fase da Taça Guanabara, não passou na primeira fase da Taça Rio, e olha que teve ainda as 2 vitórias já com o Ramon Menezes na volta da pandemia, mas mesmo assim não conseguiu passar na primeira fase. Estava lutando para não cair com o Abel Braga. Teve também, perdeu o primeiro jogo na Copa do Brasil, passou na Sul-Americana no sufoco, com gol impedido também do Cano. Então, era um time muito fraco e com jogadores praticamente iguais. Não é que o Vasco saiu contratando, o time está totalmente diferente hoje com o time de antes do Abel Braga, porque muito se falava quando o Abel estava no Flamengo que, não, Jorge Jesus também, chegou Rafinha e Felipe Luiz. Então, realmente foram 2 ótimos reforços do Jorge Jesus, mas não foi isso que fez o time jogar aquele futebol que jogou, da mesma forma que com o Vasco não foi só a chegada do Benítez que magicamente o time mudou. Não, é trabalho, é o técnico fazendo um grande trabalho até agora, o Ramon Menezes, e realmente é um time muito organizado. Você vê o Vasco jogando, você vê que é um time organizado jogando. E eu botaria abaixo do Ramon, logo ali perto, que o Leal acabou esquecendo de ressaltar, o Cano. O Cano é fundamental nesse ano do Vasco. Foi, para mim, se a gente parar para pensar, todos os times do Brasil, a maior contratação até o momento foi a do Cano. E que tem tudo para ser a maior contratação da temporada. O Flamengo fez várias contratações muito boas. Você pode até pegar, se você considerar o Gabigol realmente foi uma contratação, então fica ali pau a pau. Por mais que o Gabigol esteja em uma má fase hoje, o Gabigol é uma baita contratação também, tem a mesma quantidade de gols que o Cano na temporada, tem até mais assistências, só que mais jogos também. Mas é a grande contratação, porque é uma contratação de um time que não tem o poder aquisitivo do Flamengo, é um time que teve que buscar no mercado, pegou no Campeonato Mexicano o jogador e conseguiu essa contratação espetacular que é o Cano. O Cano não é o centroavante que vai ir pela ponta direita, fazer jogada de linha de fundo, vai sair driblando todo mundo, mas é o centroavante que tem uma noção inacreditável de posicionamento e que finaliza super bem. Se a bola chegar para ele bem posicionado, ele vai fazer o gol. É muito difícil o Cano perder o gol. Claro, vai perder um gol ou outro, mas é muito difícil ele perder o gol. E isso vem do posicionamento. O centroavante, por que esse gol é fácil, estava na cara do gol. Mas por quê? Porque ele estava bem posicionado, ele sabe se posicionar muito bem. O Cano, ele é realmente um centroavante espetacular, uma excelente contratação do Vasco. O Benítez também já chegou muito bem, se encaixou muito bem no Vasco. Era o meia que faltava, porque o Vasco tinha vários volantes ali, mas faltava esse camisa 10, o meia mais articulador, que conseguiu agora com o Benítez. Eu queria também ressaltar, o Leal ressaltou muito bem o Felipe Bastos, que está surpreendendo a todos até. Não se esperava que o Felipe Bastos seria titular, e não só está sendo como titular, como está sendo fundamental no Vasco, mas eu queria ressaltar o Andrei também. O Andrei jogando de primeiro volante, ele que surgiu como segundo volante, ele está jogando de primeiro nessa temporada e muito bem com o Ramon Menezes. É um jogador jovem ainda, que tem um bom passe e realmente está indo muito bem nessa função. E a dupla de zaga, Castanho e Ricardo Graça, realmente muito bem no Vasco. São os pilares em termos do campo. Seu principal nome é o Ramon Menezes, arquitetando o time. No campo, para mim, os pilares são esses. A dupla de zaga, com o Castan, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e o Ricardo Graça, o Andrei, o Benítez ali, fazendo bem a linha, né? E o Cano. Esses aí são os grandes pilares do Vasco nessa temporada, nesse ótimo momento, esse começo de brasileiro. Com um trocadilho, Bruninho. A zaga que caiu nas graças da torcida do Vasco. Exato. Muito bem mesmo. Naquele trocadilho péssimo do apresentador, o Bruno fez vários ganchos ali, eu vou destacar só que o Vasco enfrenta o Grêmio. Eu acho que assim, é o primeiro grande teste do Vasco, não tirando o mérito, claro, mas o Vasco pegou o Sport, pegou o Ceará, e no segundo jogo, quer dizer, São Paulo. Paulo também, mas São Paulo tá meio perdido também, né? Vamos combinar. Mas assim, seria o primeiro grande teste, mas o Grêmio vai com o time, tem tudo para ir com o time reserva. O Grêmio tem a decisão do Campeonato Gaúcho,
e só Deus sabe porque o Grêmio prioriza estadual do que o Campeonato Brasileiro. Isso não é de hoje. Então, já teve casos que o Grêmio poupou time até na Libertadores para jogar a decisão do Gauchão. Então, o Grêmio vai poupar. Enfim, acho que tem tudo para conquistar mais 3 pontos. O jogo é em São Januário. A gente achou que... Falamos muito também naquele programa, o Leal principalmente está porque a falta da torcida em São Januário ia fazer muita falta. Não está fazendo. O Vasco, então, segue muito bem e tem tudo para conquistar esses 3 pontos. Aí, na minha opinião, um jogo que acontece no domingo, Vasco e Grêmio. O Bruno deu vários ganchos aqui, Rafa. Eu queria puxar o lado agora para o Flamengo, para o lado oposto da tabela, né? O Flamengo é o pior carioca colocado nesse Campeonato Brasileiro, está na 17ª colocação, está ali no Z4. O Bruno deu vários exemplos, ele falou muito dessa questão de é o mesmo time, e aí com o Abel não era, agora e o Ramon faz andar o time. O Flamengo foi o oposto, é o mesmo time do Jorge Jesus, mas o Domi parece, quando parecia, engrenou ali contra o Coritiba, vai engrenar contra o Grêmio, não engrenou. Como é que você vê essa... Eu quero que você destaque aí essa postura do Domi, porque ele foi criticado no jogo passado, principalmente com a alteração. Ele está tirando o Everton Ribeiro, já tirou o Everton Ribeiro em 3 jogos, 3 das 4 partidas ele tirou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro era o melhor jogador em campo do Flamengo contra o Grêmio. Você acha que a culpa é principalmente do Domi ou você vê outros fatores para essa... O time do Flamengo não tem engrenado ainda no Campeonato Brasileiro? Boa noite, Pedro. Boa noite, meus amigos de mesa. Boa noite, espectador. Cara, respondendo a pergunta, eu acho que ele não é o principal culpado. Ele cometeu erros. O erro do Everton Ribeiro foi grande, foi muito grande, porque o Everton Ribeiro era o melhor do time. E, ia falar muita coisa, porque o time tava... Se a gente achou que dava depois do jogo do Coritiba, aqueles 45 minutos iniciais contra o Coritiba, o do Grêmio jogou pro torcedor rubro-negro tudo lá embaixo, porque foi sofrível o jogo. Para quem assistiu, foi um jogo... O Flamengo não sabia criar. Chegava ou no Bruno Henrique ou no Gabriel. A bola, eles perdiam rapidamente a bola. Então, eu não me lembro no primeiro tempo nenhuma chance boa do Flamengo. Eu me lembro na jogada do Everton Ribeiro na direita, que ele driblou, chutou para fora. No segundo tempo, só até o final também. Então, eu acho que o maior problema são os jogadores. E como eu acho que eles são muito acomodados. Você dá para ver na postura deles em campo. E isso que eu falo que o Flamengo está sentindo muita falta da torcida. Porque se tivesse a torcida ia puxar o pé de um jeito que os caras nem... Todo mundo conhece a torcida do Flamengo. Não ia deixar os caras respirar. Ver o gol do Grêmio e ver o Gerson. Todo mundo sabe o Gerson. O Gerson foi um dos melhores jogadores do campeonato ano passado. O Gerson ficou olhando o PP passando. O Gerson estava andando em campo. Ele e o Arão estavam numa moleza. Não dá nem para começar a comentar sobre. Então, tem os 2 volantes jogando muito mal, numa moleza. Os atacantes, eu nem vou comentar, o Gabriel e o Bruno Henrique, e ainda estão jogando muito longe. Aí também é outro erro do Domi. Eu não acho que eles devem jogar tão longe um do outro. Pontos positivos. Eu estou gostando do Arrascaeta jogando mais ali, como o cara ali, entre os zagueiros adversários volantes. Eu acho que ele está jogando melhor, mas também o Arrascaeta não está muito constante algumas vezes. E, cara, só isso. Tirando isso, foi uma queda muito grande do jogo Coritiba para o Grêmio. Até que eu vejo o clássico contra o Botafogo, eu vejo o Flamengo não é o favorito. O Botafogo é o favorito, eu falo isso. E dos 4 grandes, quem está jogando agora pior, depois de quarta-feira, pode comparar com o Fluminense também. O Fluminense não está jogando, mas, cara, foi horrível o jogo do Flamengo e Grêmio. O Flamengo não fez nada. Então, cara, eu acho que tem que mudar muita coisa, tem que puxar muita orelha lá dentro. A gente tem que lembrar, a torcida do Flamengo, hoje em dia, é a mais mal acostumada do país. A gente teve um time que perdeu 4 jogos no Campeonato Brasileiro ano passado e nas 2 primeiras rodadas perdeu os 2 primeiros. Ou seja, nas 2 primeiras rodadas já tinha perdido metade do que perdeu o Campeonato Brasileiro no ano passado inteiro. Então, assim, a gente sabia que esse momento de pressão ia acontecer, era mudança de trabalho, só que é uma mudança que está mexendo muito com o resultado. E a torcida do Flamengo esperava, pelo menos, que isso
iria se manter, não se repetir porque é difícil, mas se manter pelo menos, e não é o que está acontecendo. Então, essa puxada de orelha, que nem você falou, Rafa, certamente estaria acontecendo. Certamente estaria acontecendo. Você quer completar? Pode completar. Eu acho que o pior para o torcedor rubro-negro, eu acho que não é nem o resultado que não está vindo, eu acho que é o jeito que o time está jogando. Você olha para esse time jogar e para quem assistiu ano passado, a partir do Jorge Jesus, cara, dá para preferir ver o Vasco jogar, o Botafogo jogar do que o Flamengo, porque não parece nem um pouco aquele time e as peças são iguais. Isso que o time começou na formação no ano passado, e isso que não dá para entender. Então, vamos ver como vai ser. Claro que ainda tem um campeonato inteiro, mas e outra cara, uma curiosidade, o Flamengo só fez 2 gols nesse campeonato, um de pênalti, menos que o Felipe Bastos fez no campeonato. Então, tem que ver muita coisa aí. A gente está falando quase dos 3 artilheiros do Brasileirão no ano passado, né? Do Gabigol, do Bruno Henrique e do Arrascaeta, que eram, em sequência, os 3 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é uma coisa muito abaixo da média que o Flamengo e os seus principais jogadores também estão passando. Hoffman, boa noite. Eu queria puxar agora o outro lado do clássico. O Rafa falou que o Botafogo entra como favorito. Como favorito, eu não sei, mas com muito mais moral, ele chega, principalmente por ter ganhado do Atlético Mineiro do Sampaoli, que era até então o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que venceu por 2-1, mas venceu ali 2-0 nos contra-ataques, venceu sofrendo, mas venceu o jogo, ganhou do Atlético e com seus destaques, né? O Botafogo ali com talvez o Pedro Raul não tão bem na frente, mas o Matheus Babi é a nova sensação do Botafogo. Como que você concorda com o Rafa? Você acha que o Botafogo chega como favorito para esse clássico contra o Flamengo? Boa noite, Pedro. Boa noite aos meus companheiros, a você que está nos assistindo. Eu não diria favorito, mas eu diria num momento melhor, porque clássico é complicado, a diferença entre os dois elencos também é grande, apesar do Flamengo estar jogando muito pior do que o ano passado, e o Botafogo vir de um bom resultado dentro do que se propôs a jogar. Mas é importante também destacar que o Atlético Mineiro teve chance de ganhar o jogo. Isso é importante. Foram mais de 30 finalizações, 2 bolas na trave, grandes intervenções do Gatito Fernandes, lembrando muito o Gatito da Libertadores do ano de 2017 também, esse momento mágico que ele viveu. E eu acho que o Botafogo chega bem e ele chega com uma moral e com uma certa tranquilidade, porque a tabela do Botafogo era bem complicada nesse início de campeonato, e ainda mais tendo o primeiro jogo em casa contra o Bahia que não vinha bem sendo adiado, a sequência é complicada. Tem o Atlético Mineiro, teve Atlético Mineiro na quarta-feira, agora enfrenta o Flamengo, depois ainda tem Internacional, ainda tem um jogo da Copa do Brasil para jogar contra o Paraná lá no Paraná. A sequência não é fácil e essa tranquilidade é importante também dar um voto de confiança no Autuori, que mexeu muito bem, a proposta dele foi muito boa, mesmo muitos da torcida eu vi assustados quando a escalação saiu com essa proposta diferente de poupar Honda, poupar Nazário, de botar Matheus Babi e Pedro Raul juntos em campo, e ainda assim o Botafogo foi lá e conseguiu resultado com méritos. Se defendeu na medida do possível e quando foi ao contra-ataque foi muito perigoso. As melhores chances, apesar do Botafogo ter chutado só 10 vezes, foram do Botafogo. Fez um gol que foi mal anulado, na minha opinião. Mas a regra, aquilo, isso. Ainda assim é mal anulado, porque a bola bate na mão do zagueiro do Atlético Mineiro, depois bate na mão do Babi. Apesar de a FIFA estar tentando cada vez mais tirar a questão da subjetividade e todo lance em que a bola bate na mão de um atacante do time que faz o gol, a jogada tem que ser parada, ainda assim, nem falta foi para o Botafogo. Mas voltando às escolhas táticas do Botafogo, assim, é difícil para o torcedor entender como o Honda é bancado. Por que o Honda não vai jogar? Eu até tive uma certa estranheza, mas acabou dando certo. E também tem muito do mérito do Autuori de mexer no time e conseguir encaixar peças que até há pouco tempo eram jogadores que poderiam ser descartados. Como o Guilherme Santos, que apareceu como lateral, não se encontrou no lateral nesse início de temporada, foi considerado até mandar embora depois de apenas quase 6 meses no Botafogo. Começou a jogar como extremo, também como volante, fez uma grande partida como volante, no lugar do Caio Alexandre, que não jogou. O Luiz Otávio também jogou bem no Botafogo, jogador jovem.
foi um trabalho muito coletivo e esse time do Botafogo, a forma como jogou, me lembrou muito o Botafogo do Jair Ventura, esse time reativo e que quando ia ao ataque trazia perigo. E o destaque também fica para mim o Matheus Babi, o Babigol, que está vivendo um grande momento. Ele fez gol contra o Bragantino, fez uma jogada importante deu passe para o Caio Alexandre fazer o segundo gol do Botafogo e não era um nome muito badalado, veio do Macaé, sem nenhuma expectativa assim muito grande, e com a ausência do Pedro Raul, mostrou que tem qualidade, e até eu diria que no momento joga mais que o Pedro Raul e está merecendo a condição de titularidade. Desde a volta da pandemia, o Pedro Raul tem ido mal, perdeu uma chance bem clara num 2-1 contra o Atlético Mineiro. Então, são esses jogadores assim que a gente não esperava muito, que estão acabando rendendo muito, como o Guilherme Santos e o Matheus Babi. Mas é muito da vitória, vai no mérito do Autuori, que acabou dando um nó tático no Sampaoli, apesar do Atlético Mineiro ainda ter dado muitas das grandes chances, né? 2 bolas na trave, mas eu acho que tem uns detalhes táticos que eu vou deixar para o Bruno explicar, né? O nosso querido maior fazedor de threads desse Brasil, que ele analisou muito bem também no Twitter, se vocês quiserem dar uma conferida, só procurar no link da descrição do Bruno aí. Mas fica contigo agora, Bruno. Posso falar, Pedro? Pode. A gente estava até conversando aqui antes, você falou que tinha gostado muito dessa escalação do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Quero que você explique para a gente por quê. Eu achei foi ousado o Autuori e algo que me chamou bastante atenção, porque o Atlético vinha de 3 vitórias consecutivas, é o time do Sampaoli, todo badalado, até um pouco mais do que, na minha opinião, pelo que eu vi os jogos do Atlético. Até teve uma supervalorização de algumas atuações pelo resultado, porque realmente eram 3 jogos, 3 vitórias, mas, na minha opinião, teve uma supervalorização do time por ser o Sampaoli, por ser o time que realmente estava invicto. Aí eu acredito que teve uma supervalorização. E por que eu falo isso? Porque o time do Atlético vinha de 3 vitórias, só que uma foi contra o Flamengo por 1-0, com gol contra do Felipe Luiz, e o Flamengo desperdiçando um caminhão de gols. O outro foi contra o Corinthians, depois de tomar 2-0 desse fraco Corinthians, e aí teve 15 minutos mágicos na volta do segundo tempo, que aí vem o dedo também do técnico que faz alterações. O São Paulo realmente muito bem, tanto contra o Flamengo quanto o Corinthians nas alterações. É um baita técnico, mas aí foram esses 15 minutos mágicos, fez 3-2, só que também tomou 2-0 do Corinthians e virou em 15 minutos depois. E o jogo contra o Ceará faz 1-0 com um gol de pênalti que para mim não foi pênalti, o pênalti já no segundo tempo. E aí, quando o jogo está 1-0, faltando poucos minutos para acabar a partida, o jogo 1-0, o Ceará, nos últimos minutos do jogo, o Ceará chega o lance sem goleiro, o jogador chuta, mas o zagueiro tira praticamente na linha, e justamente no contra-ataque sai o segundo gol, o gol do Marrone, que sela a vitória, isso já aos 48 do segundo tempo, ou seja, por um detalhe não foi 1-1 a partida, e jogando em casa contra o Ceará. Então, para mim, o Atlético vinha supervalorizado, mas de qualquer forma, era um time perigoso em termos de nome, era um time com bem mais investimento que o Botafogo. O normal para muitos treinadores era botar, sei lá, vários volantes, tentar se fechar de outras formas. E o Autuori se fechou, claro, não é só porque botou vários atacantes que o time se jogou para frente, não é isso. O Autuori se fechou, mas o que eu achei interessante foi justamente a forma como o time atuou e as variações táticas que o Autuori fez durante o jogo. O Autuori, quem via a escalação, realmente, você lê a escalação inicialmente, você não entende muito bem. Muitas pessoas não entendiam. Na minha redação, lá na Rádio Tupi, o pessoal, o que está acontecendo? 4 atacantes, lateral esquerdo no meio de campo, né? 2 laterais esquerdos, um vai jogar no meio de campo. Luiz Otávio, que nunca está jogando, o que está acontecendo com esse time? Mas aí, quem acompanhou muito o Flamengo do Jorge Jesus até entendia que o que o Autuori estava querendo não é só porque são 4 atacantes, que são 4 atacantes de área, não é isso. Ele botou 2 jogadores no meio de campo, que nem o Flamengo no ano passado fazia com Gerson e Arão, 2 jogadores de lado, o que era o Luiz Fernando e o Luiz Henrique, no caso, os jogadores de meio de campo, o Luiz Otávio e o Guilherme Santos, que teve uma atuação muito boa e surpreendente, como o Hoffman ressaltou muito bem. Guilherme Santos é a terceira opção de lateral esquerdo, atrás do Vitor Luiz e do Danilo Barcelos. E foi muito bem de volante, muito bem mesmo. Teve uma partida que me surpreendeu e botou os 2 jogadores de lado, os 2 Luiz, o Fernando e o Henrique, e botou o Babigol e o Pedro Raul na frente. Só que vale ressaltar, por mais que sejam centroavantes bem altos, né, são mais jogadores de áreas, os 2 se movimentam bastante. O Babi, então, ele é muito veloz, até do que você olha, o centroavante 1,91 m, assim, cheio de perna, você fala, pô, o cara parece até desengonçado,
Mas não, ele corre bastante, o Babi. O Pedro Raul também se movimenta bem. Vale ressaltar também o seguinte, o Pedro Raul estava com coronavírus. Ele veio, primeiro jogo pós-recuperado. Vamos também dar um mérito assim, para o Pedro Raul. Realmente não está muito bem desde a volta da pandemia. Perdeu o pênalti também no amistoso contra o Fluminense, mas vamos dar esse crédito para o Pedro Raul, que foi muito bem no começo do Carioca. E aí eu achei bem interessante essa estratégia, tentar fazer um 4-4-2 para o Botafogo, explorando muito o contra-ataque, se fechando e explorando o contra-ataque com a velocidade do Luiz Fernando de um lado, Luiz Henrique do outro, e a movimentação do Pedro Raul e do Babi, além do Guilherme Santos ser um volante que tem muita velocidade, né? Um lateral, então um volante com velocidade para explorar justamente esse contra-ataque. Os laterais quase não avançaram, o Barrandegui e o Danilo Barcelos, que era realmente para se fechar, mas explorando essa velocidade no contra-ataque deu muito certo. O Botafogo realmente, o Atlético criou várias chances, principalmente pelo lado esquerdo com Keno e Arana, ali nas costas do Barrandegui. O Luiz Fernando não ajudou tanto na recomposição nesse caso, mas o Gatito estava numa ótima noite, deu duas sortes ali na trave, mas o Botafogo faz o gol justamente num desses ataques de velocidade, com o Luiz Henrique de um lado cruzando para o Luiz Fernando do outro fazer o gol. E como o Hoffman falou, no final do primeiro tempo ainda tem a chance mais clara que o Atlético criou, mas chances muito claras. As bolas na trave mesmo foi um voleio que o jogador deu depois de um cruzamento, o Savarino. E o outro foi uma cabeçada, não foi, Hoffman? Foi uma cabeçada que bate. Ou seja, duas bolas alçadas na área. Não foram chances criadas, cara a cara com o goleiro. E o Botafogo não. Ele faz o gol justamente numa chance que é um lance realmente de jogada, o cruzamento na área rasteiro, o Luiz Fernando só bota para dentro. E tem uma chance claríssima que, mais uma vez, o Luiz Henrique pelo lado deixa o Pedro Raul com condições claras de fazer e acaba chutando por cima do gol. Aí vai para o segundo tempo, que o Autori faz. O Autori tira um dos centroavantes, bota o Foster, que é um zagueiro que jogou, na verdade, de volante. E ele tira o Luiz Otávio, que era o primeiro volante, então o Foster faz essa função, e bota o Caio Alexandre, que, para mim, é um jogador com um futuro incrível, 21 anos de idade, mas é um volante com muita qualidade, pode jogar de primeiro, pode jogar de segundo, pode jogar de terceiro volante. Ele começou jogando mais pela direita, depois entrou o Nazário, ele abre ainda mais. Aí quando entra o Juan, o Nazário vai para a direita, o Juan fica na esquerda, e ele passa a jogar centralizado, e é justamente centralizado, como terceiro homem de meio de campo, que ele entra na área e faz o gol, aproveitando a tabelinha entre Babi e Bruno Nazário. O Babi só rola para o meio e dá assistência para o Caio Alexandre. É um jogador que a mídia não fala tanto, mas que precisamos ressaltar. Tem muita qualidade esse jovem jogador do Botafogo. O Babi também muito bem na partida. Ele teria dado assistência para o Bruno, ele deu assistência para o Caio Alexandre e ele teria dado assistência para o Bruno Nazário também no lance que foi anulado. Eu achei a anulação correta. Eu só achei errado não ter dado a falta para o Botafogo, porque bate antes na mão do jogador do Atlético, então não pode ser gol, porque se bate na mão tem que parar o lance. Mas se bateu na mão antes, dá a falta para o Botafogo, era uma falta na entrada da área, podia muito bem ter sido um lance de perigo para o Botafogo. Porém, eu achei a atuação muito boa do Botafogo, bem convincente. Ele poupou o Honda justamente por isso que você mesmo falou, Hoffman, que foi a sequência que o Botafogo tem agora, que é Flamengo, que é o clássico, depois Copa do Brasil, Inter. Então ele poupou o Honda pensando nisso, poupou o Caio Alexandre também pensando nisso. Então, o Bruno Nazário também entra no segundo tempo, estava poupado. E mesmo assim o time jogou muito bem. Uma das minhas preocupações com o Botafogo no ano era o elenco. E mesmo poupando os 3 jogadores de meio de campo, o time foi muito bem. O Vitor Luiz também não jogou, que está lesionado, vai ficar um tempinho fora. E o Botafogo foi muito bem. Me surpreendeu, até de certa forma, a atuação e a ousadia do Autori, mas me surpreendeu ainda mais a forma que o time jogou e agora estou confiando ainda mais no elenco do Botafogo. Vai entrar num momento bem melhor que o Flamengo na partida, como o Rafa falou, e como o Hoffman falou também, sem o peso, porque o time vem de uma vitória, vai entrar muito mais leve que o Flamengo, que vive uma draga tenebrosa, Bruno Henrique jogando muito mal, Gabigol também ainda meio fora de ritmo, e o time inteiro desajustado, sem a pegada, torcida fazendo falta, técnico fazendo algumas alterações no segundo tempo bem questionáveis. É isso aí. Léo, a torcida do Botafogo vive uma lua de mel momentânea com o Paulo Autuori. A do Vasco nem se fala com o Ramon. A do Flamengo é amor e ódio, por enquanto, né, que é dar confiança ao Domi.
mas uma torcida que está longe de ter amor pelo técnico é a do Fluminense. E o Odair não tem missão fácil nesse fim de semana, que vai pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Odair Hellmann tem quanto tempo de vida no Fluminense, Léo? Pedro, eu acho que depende muito desse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu acho que ele já está contestado em alguns jogos do Fluminense. O Fluminense não está convencendo ninguém nesse campeonato. É um time, na minha visão, muito lento. Um time que depende de lampejos de jogadores como o Nenê, que já é muito velho, tem 39 anos. Então, depender do Nenê, eu acho muito pouco para um time que quer ficar na Série A do Brasileirão. E o Fluminense não está conseguindo criar nada no meio campo. O time não cria nada. É um ataque muito deficiente, depende do Evanilson, só que o Evanilson é um garoto ainda, então é normal que ele oscile de um jogo para o outro. Então acaba que o Fluminense tem um elenco, talvez, nesse momento, o elenco pior assim, dos 4 grupos do Rio de Janeiro. E é o que você falou, o Odair não consegue acertar o time, não está conseguindo passar para os jogadores o que ele quer para o jogo. Né? Porque todo técnico quer vencer, só que o Fluminense não está conseguindo isso nos jogos. E provavelmente eu acho que perde o Atlético Paranaense agora. E é legal te lembrar também um detalhe, uma curiosidade do jogo, que o Atlético vai relacionar o Walter agora, né? O Walter, o gordinho, vai voltar para o futebol brasileiro, vai vir nesse primeiro jogo no banco, mas vai ser interessante se ele entrar, de repente, mete um gol, já tem a lei do ex com o Fluminense. Então são muitos detalhes que esse jogo vai ter, Pedro. O Walter que tá fininho, hein? O Walter que tá fininho, perdeu muito peso. 23 quilos. E aí tem esse fator a mais, é verdade. Rafa, queria te fazer uma pergunta. O pai tá on? O pai tá on? Tá mutado aí, Rafa. Tá mutado. E ele que tá off agora, coitado. O pai tá on, eu não tenho, mas o Rafa tá off. O pai tá on, mais ou menos. Não pode perder tanta chance que ele vai perdendo. Mas na criação e nas assistências tá on. Mas aí, será que vai ser suficiente para bater esse time do Bayern, cara? Porque o que eu tô vendo do Bayern é um time que a gente vai falar... Eu falei no Linha Express, junto com o Leal e com o Hoff, que vai ser um time que a gente vai comentar muito no futuro. Porque o que eles estão jogando... E quando você vê os jogadores chamando Lewandowski, o Miller, os jogadores que não levavam muita fé, tipo o Gnabry, saiu do Arsenal, entendeu? Mas, sendo confiante, tomara que o Neymar não perca tantas chances e também crie mais chances como ele tem fazendo. Mas posso jogar um palpite? Porque eu sei que a gente está terminando o tempo. Pode jogar, pode jogar. Ai, meu Deus, essa é difícil. O coração quer Neymar, mas a mente não... 2x1 Bayern. 2x1 Bayern. Neymar vai fazer uma, vai ser 2x1 Bayern. Tá bom, tá bom. Eu vou já chamar o palpitão então aqui. Eu vou jogando a bola e vocês falam um pouquinho, dão um palpite. Hoffman, o Rafa falou de não perder chances, foi o que acabou acontecendo com o Lyon, né? O Lyon perdeu 2 grandes chances de fazer, depois foi lá, tomou e não conseguiu mais chegar. Dá o seu parecer e dá o seu placar do jogo. Então, é isso que eu ia falar. Tanto contra o Lyon como contra o próprio Barcelona, o Bayern deixou espaços atrás. Contra o Barcelona acabou achando um gol ali, podia ter feito outro, teve chance de fazer outro, e o Lyon também acabou não aproveitando. O Neymar, se aproveitar, quem sabe, jogando com o placar, abrindo o placar, quem sabe dá para o PSG, mas eu tô com o Rafa também, eu acho que vai ser 2x1, porque o Bayern chega muito bem, tem um matador, o time tá muito bem, e o Neymar não tem conseguido fazer os gols, né? O que não é habitual dele, tá perdendo as chances cara a cara, e contra o Bayern você não pode dar nenhum vacilo, porque o time vem e é como uma avalanche quando eles sobem. O time ataca, ataca e ataca. Também vou no 2x1 e vou até com os gols. Vai ser gol do Mbappé pro PSG e 2 do Lewandowski. Olha aí, o Neymar passaria em branco numa final, não é comum para ele, hein? Bruno, a gente está falando desse time do futuro aí, do Bayern de Munique, mas esse time também tem umas peças muito jovens. A gente tem o Alphonso Davies, que talvez hoje seja o melhor lateral esquerdo do mundo, com uma idade garoto, né, jogando ali na lateral esquerda. Então é um time para o futuro também. Como é que você vê essa final, seu parecer breve e o placar do jogo? O Bayern entra como amplo favorito pela forma que vem jogando. Os laterais do PSG não passam nem um pouco de confiança, enquanto os do Bayern são 2 dos melhores do mundo, que é o Kimmich pela direita e o Alphonso Davies pela esquerda. O PSG vai ter que tomar muito cuidado com isso, dependendo até fazer uma formação com 3 zagueiros e botar o Verratti no meio, porque realmente o Bayern vai entrar com muito favorito e vai explorar muito essas pontas. Mas eu falei no meu palpite no primeiro vídeo que ia ser Bayern e PSG final, acertei. Falei na época que o PSG ia ganhar
E por mais que não entre como favorito, eu vou continuar tendo essa esperança. Mas vai ser um jogo com muitos gols. Então, 3-2 PSG. Quem sabe até 4-3 se for para a prorrogação, assim, um 3-3 é 4-3 na prorrogação, mas 3-2 PSG. O Neymar vai fazer 2 e vai dar uma assistência para o Mbappé. Os 2 do Bayern vai ser um do Lewandowski e um do Gnabry, para o Gnabry manter a média de 1 gol por jogo. O Lewandowski também sempre fazendo gol. PSG é campeão, Neymar melhor do mundo pela narrativa, não pela temporada, porque a temporada do Lewandowski foi melhor, mas pela narrativa, Neymar melhor do mundo. Você jogou a bola que eu ia jogar aqui pro Leal, que é sobre essa disputa aí do melhor do mundo, Leal. Lewandowski e Neymar, como você vê essa disputa pode influenciar nessa final e o teu palpite? Pedro, eu acho que esse jogo é o jogo do melhor do mundo, né? Como o Bruno falou, é a narrativa. Eu acho que quem vencer vai ser o melhor do mundo. Então, para mim, esse jogo, eu fico com o Paris Saint-Germain também. Eu queria dar um palpite parecido com o do Bruno. Eu também acho que vai ser um 3-2, mas eu acho que aquele 3-2 na prorrogação. Eu acho que a gente vai ter um 2-2 no tempo normal e a prorrogação, o Paris vai conseguir um gol, mais um gol daqueles sofridos, um gol do Neymar chutando, batendo na zaga, alguém fazendo gol, um nome improvável, um Choupo-Moting de novo, talvez um Marquinhos. Então, eu fico com o improvável, eu fico com o Paris Saint-Germain. Então é isso, expectativa alta para o jogo de domingo, da final da Champions e para essa rodada do Brasileirão. Vou me despedindo aqui dos meus companheiros, de você que curtiu esse vídeo até o final, se inscreve, curte, compartilha e até semana que vem com mais de NC. Aquele abraço!